Olá, você está bem? Você está feliz? Espero que sim. Bom, eu vou dar início com esse vídeo uma revisão de história para o vestibular da UFO, que acontecerá nos dias 2 e 3 de junho, agora em 2018. Um sábado e um domingo, a UFO voltou ao formato do ano retrasado. Né? No passado houve uma experiência até bem interessante, mas houve, né, uma mudança, né? Voltaram ao modelo mais tradicional, com o vestibular dividido em duas fases, e a segunda fase será realizada somente pelos candidatos aprovados, né, para ela, e com todas as matérias inclusas. Bom, eu vou trabalhar com vocês a respeito de história, lembrando que outros conteúdos, como filosofia, sociologia, literatura, são diferenciais na prova da UFO, pois nem todos os estados ou escolas têm essas matérias como obrigatórias ou são amplamente trabalhados. Bom, eu acho muito importante a leitura do manual do aluno, né, do candidato, para você se acostumar, se familiarizar com a prova da UFO, para se sentir mais à vontade e para mesmo ir aos poucos construindo confiança. Sabemos, né, da ansiedade que a preparação para o vestibular ela acarreta, muitas vezes da insegurança, né, muitas vezes até mesmo de uma certa depressão que alguns candidatos acabam desenvolvendo nesse período que é de fato árduo e que há muita exigência, muita cobrança, inclusive de cada um de vocês consigo. Mas eu vou passar para vocês basicamente a estrutura da UFO. A prova da UFO ela tem 4 horas de duração, né? Os portões eles se fecham às 1h30 da tarde e a prova ela termina às 5h30. Portanto, vocês têm 240 minutos para a realização da prova e cada matéria tem 10 questões. Cada questão você terá em torno de 4 minutos e 48 segundos para fazê-las. No primeiro dia são 6 áreas de conhecimento, no segundo dia 5 áreas de conhecimento, em função de matemática e química, que muitas vezes demanda um tempo maior. Portanto, você tem 4 minutos e 48 segundos por questão. Lembrando que nesse tempo já está incluso o preenchimento do gabarito. Então, eu acho que seria prudente tirar 18 segundos de cada questão para preencher gabarito e, né, para uma possível saída, para ir ao banheiro, uma respirada, né? Alguns até tiram um cochilo, né, durante a prova, não sei se é uma estratégia interessante. Mas coloque então 4 minutos e meio por questão para ler o enunciado e para assinalar a alternativa correta. A UFO trabalha com 4 alternativas de A a D, o que minimiza aí, minimiza não, né, mas reduz, né, o seu leque de escolhas, possibilitando que você faça uma análise mais apurada. O vestibular de História da UFO ele é tradicionalmente muito exigente e ele foge um pouco dos padrões mais tradicionais de uma FUVEST, de uma Unesp, por exemplo. Ele para mim, ele se aproxima mais do Enem do que dessas provas mais tradicionais. É um vestibular que exige muita reflexão e, sobretudo, muita dedução. Algumas questões da UFO você pode encará-las com um computador aberto ao seu lado ou com todas as apostilas que você já usou na sua vida e neles você não vai encontrar a resposta. Porque as questões da UFO exigem que a partir do seu conhecimento, da sua teoria, você consiga deduzir uma situação, em muitos aspectos. Bom, ler as diretrizes gerais do programa de História é bem interessante para ver o encaminhamento que o vestibular faz, né? São 6 eixos temáticos e sugestões para interdisciplinaridade. Pelos eixos temáticos, perceba que é um vestibular que exige do aluno uma certa conscientização, há
uma abordagem social e econômica bem direcionadas, como, por exemplo, o eixo temático 1, que trata do processo histórico, que muitas vezes é negligenciado ou então mal compreendido pelos alunos que querem certezas, que querem fatos absolutos, e na verdade a história não é exatamente assim, né? A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. A história ela é orgânica, ela é viva, né? Ela é feita de rupturas e continuidades. Não é exatamente... os fatos históricos não são estáticos, eles carregam consigo, né, muito do que se passou e inauguram muito do que virá. Perceba que o eixo temático 2 e 3 eles falam sobre a construção e a consolidação do capitalismo. Então, trabalhando trabalho, cultura e poder, ou seja, né, economia, cultura e política. O eixo 4, quando fala sobre a resistência ao capitalismo, o eixo 5, as transformações do capitalismo, e o eixo 6, o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, perceba que o pilar de sustentação da prova da UFO é o capitalismo. 4 eixos se dão em torno dele, né? A construção, a consolidação, a resistência e as transformações no século XX. Portanto, é importante que você consiga concatenar os conteúdos de história vinculados a essa temática, seja estudando América, África, história geral ou história do Brasil. Bom, nos últimos 10 anos, a UFO ela mudou o vestibular de história. A partir de 2012, quando passou a ser um vestibular por ano, quando a UFO adota o Enem, as questões, né, e a distribuição dos conteúdos na prova, eles se modificam um pouco. A UFO deixa de ter questões de verdadeiro e falso, a UFO deixa de ter questões para assinalar a alternativa incorreta. A partir de 2012 é bem assertivo, assinale a alternativa correta ou correspondente à fonte mencionada. Então, desde 2012, fazendo um levantamento estatístico, a história ela é dividida de uma maneira bem concreta. 50% das questões são de história do Brasil, desde 2012, estatisticamente. 26% correspondem à história geral. E 24% são referentes à história da América, englobando aí crise de 29, Guerra Fria, também questões sobre história da África e uma ou outra atualidades. Bom, de história geral, só um detalhe, eu vou tentar editar esse vídeo para que esses dados que eu estou fornecendo apareçam aqui, para que vocês possam visualizar os gráficos que eu montei. História geral, de uma maneira bem mecânica, como costumamos dizer, né, um reloginho, né, que trabalha de maneira muito coerente, tomando 4 grandes blocos de história geral, lembrando que a UFO não cobra para a história nem história antiga, seja ela a antiguidade oriental ou clássica. Mesmo a alta Idade Média, né, não é abordada pela UFO, que tem como cerne o capitalismo, né, então entendendo o capitalismo como em gestação na Baixa Idade Média. Essa Idade Média ela tem 25% das questões, Idade Moderna 25%, contemporânea 25%, e fazendo aí, né, um adendo, o século XX com 25% também. De maneira bem regrada, a UFO tem essa distribuição bem equitativa dos conteúdos. Já em História do Brasil, há uma variação muito maior. Até mesmo fazendo subdivisões, né, mais específicas do conteúdo de História do Brasil, desde 2012, o assunto mais cobrado, com 23%, é o Brasil Colônia, seguido com 20% República Velha. E são períodos de tempo distintos, né, a colônia muito ampla, porém com alguns episódios muito significativos, e a República Velha, que apesar de ser mais curta, tem, né, muitos acontecimentos que são muito bem documentados, que são bem explorados na historiografia. Vargas aparece, né, como sempre em todas as provas, com certo destaque, com
com 10%, mas não é, o terceiro assunto mais cobrado. O terceiro assunto mais cobrado é populismo, porque não entra só o Vargas nessa questão. Né? No populismo, tradicionalmente, nós abordamos, além do Vargas, também Juscelino Kubitschek, e às vezes Dutra, também Jânio Quadros e João Goulart. Então, somando o populismo com Vargas, temos 23% das questões, equiparando com o Brasil colônia. Outros dois assuntos que são razoavelmente cobrados, ditadura militar e primeiro reinado, ambos com 8%. E depois vem o período da redemocratização do Brasil, né, da chamada Nova República, segundo reinado e período regencial. Tá? Período joanino também, né? Cada qual com uma porcentagem não tão alta, entre 3% e 5%. Já aquilo que nós chamamos de História da América, incluindo aí África, né, que os cursinhos tradicionalmente tratam como História da América, há uma predominância de Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, seja a colonização inglesa, seja o período da independência, a Guerra de Secessão, a conquista do Oeste, imperialismo dos Estados Unidos na América Latina, vem com 29%. Também aparece aí, né, na minha organização, crise de 29%. Guerra Fria também tem muito destaque, com 23%. É um período amplo do século XX, né, do breve século XX, e depois de maneira igual, com 12%, igualmente 12%, temos a colonização da América, né, espanhola. Temos a América Latina no século XX, que engloba aí, populismo, Revolução Mexicana, também as ditaduras da América Latina. Revolução Cubana também entra nessa porcentagem. América Latina no século XIX, que trabalha com a independência da América Latina, ainda que tenha, né, suas raízes no século XVIII. Século XIX, América Latina, caudilismo, independência da América Latina, e a formação do Estado Nacional. Né? E com 12% também questões em torno de África, né? Seja a descolonização afroasiática, seja algumas questões sobre os estereótipos em torno da África. Outro ponto muito importante do vestibular da UFO é que dificilmente as questões vêm jogadas limpas, né, sem nenhum tipo de citação, sem nenhum tipo de referência. Né? Quase nunca é tão somente o enunciado, e então para os alunos acharem a alternativa correta. A UF trabalha, né, com muitas fontes, então eu fiz um levantamento de quais fontes são mais exigidas. Com 62% são citações acadêmicas, de artigos, de livros, que são de um linguajar um pouco mais elaborado, mas rebuscado. Então, o que eu oriento? Que o aluno, quando encontra um enunciado, quando está estudando, fazendo exercícios, que ele sempre leia com cuidado. Quando não conhece a palavra ou tem dúvidas, busque um dicionário. Né? Tenha um vocabulário que não te faça perder uma questão. Às vezes você pega um texto e demanda interpretá-lo, mas num determinado termo inviabiliza a sua interpretação. Né? Procure desenvolver esse vocabulário acadêmico até mesmo para a sua redação de questões discursivas na segunda fase. Então é importante que você tenha condições de decifrar um texto acadêmico. É relevante, né, que você tenha uma familiaridade, não se sinta pouco à vontade quando encontrar um texto desse. Inclusive eu fiz uma listagem de quais autores são mais citados na prova da UFO. Até preciso encontrá-la aqui. O Hobsbawm, né, texto acadêmico, o Hobsbawm ele é clássico, né, e ele foi citado nos últimos 6 anos 4 vezes. Sérgio Gruzinski, 3 vezes. Leandro Carnal, Ronaldo Vanfas, Jacques Le Goff, Sérgio Buarque foram citados
2 vezes, assim como Marcos Napolitano. Leandro Carnal, não pela filosofia, mas pela história, né, dos Estados Unidos. O Ronaldo Vanfas, que tem um trabalho em torno de história cultural, história do Brasil muito forte, assim como o Sérgio Buarque, que todos conhecem. E o Jacques Legoff, devido aos trabalhos dele em Idade Média. Além disso, né, temos muitos clássicos, como Thompson, Norbert Elias, Eduardo Said, Bauman, o Hilário Franco Júnior, medievalista brasileiro, Emília Viotti, Caio Prado Júnior, Boris Fausto, foi citado 2 vezes também, me esqueci, José Murilo de Carvalho, Florestan Fernandes, Mia Couto, Hannah Arendt, Nicolau Shevchenko. São clássicos da historiografia, né, tanto brasileira quanto internacional. Então, esses autores virão para vocês. Né? É sempre bom saber decifrá-los. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo também, né, uma lista desses autores mais citados. Outra fonte muito citada, jornais e revistas. Nem sempre o jornal ele é do ano em que o vestibular está sendo aplicado. Às vezes usam uma notícia mais antiga, ou às vezes um artigo mais antigo. Então é sempre interessante ler jornais e revistas para saber de onde... para saber o linguajar, os termos. Os jornais mais citados pela prova da UFO, Folha de São Paulo foi citada 4 vezes, o Estadão citado 1 vez e a Veja citado 1 vez, desses mais populares. Os outros geralmente são jornais mais regionalizados, revistas mais especializadas, como a Revista de História da Biblioteca Nacional, que não é mais editada. A parte disso é muito usado também em fontes primárias, documentos de época, por exemplo, uma charge do período, como é muito comum no Segundo Reinado, ou então um texto de época, né, um relato de época, como por exemplo a Carta do Pero Vaz de Caminha, também foi utilizado 12 vezes nos últimos 6 anos. E fontes artísticas, né, letras de música, quadros, imagens, nos últimos 6 anos foi utilizado 4 vezes, um poema do Gregório de Matos, músicas, como na segunda fase do ano passado, literatura germinal, Mundo de Sofia, o Roais, né, o dicionário Roais já foi citado, fotos, né, gravuras também já foram utilizados, e também mapas, né, para serem decifrados pelo candidato de História. Bom, diante dessa análise do vestibular da UFO, eu faço um levantamento estatístico de temas, e eu vou começar hoje por História Geral. Era o tema que eu trabalhava, né, trabalhei durante 1 ano, quando estive em Uberlândia. Inclusive um grande abraço, né, para todos de Uberlândia, um lugar que me recebeu muito bem, e no qual onde eu fui muito feliz, saudade de todos. E eu pude observar, eu montei uma tabela com os temas de História Geral, e é possível observar tendências, né, do vestibular, como, por exemplo, a não repetição de temas de um ano a outro. Nunca aconteceu em História Geral de um tema se repetir de um ano ao outro. Então, em 2017, o que nós tivemos? Revolução Industrial e fascismos em História Geral. Lembrando, né, que eu estou fazendo uma divisão de História Geral Brasil e América. Em História Geral, ano passado, nós tivemos 3 questões e não houve repetição de tema. A única regra que se tem em História Geral, e aí é uma exceção, a regra é uma exceção, todos os anos, desde 2012, cai uma questão sobre a transição feudo-capitalista, alguma questão em torno da Baixa Idade Média e descortinar da Idade Moderna. Então, todos os anos há uma questão. Em 2014, inclusive, houve 2 questões, né, sobre esse período. Então, esse período com certeza estará na sua prova, vale a pena. Seja Renascimento Urbano Comercial, seja Cruzadas, seja crise do século XIV,
é importante você ter esse assunto dominado. Mercantilismo é importante. A parte transição feudo-capitalista, os outros assuntos eles não se repetem de um ano ao outro. Ah, mas você pode cravar com toda certeza isso? Óbvio que não. O vestibular ele tem algumas tendências, ele sinaliza, né, com um tipo, né, com um formato, mas ele é passível de mudança, né? Porém, dentro, né, desse espectro tão amplo que às vezes o aluno se sente mais seguro com alguns assuntos, eu posso te orientar a estudar a transição feudo-capitalista. Eu posso te orientar a não estudar tanto ou dar tanta ênfase em Revolução Industrial e fascismos, até mesmo porque a filosofia trabalha fascismos através de Hannah Arendt, muito. E a sociologia aborda bem a Revolução Industrial. São assuntos que você com certeza domina. Então, em História Geral, orientaria você a estudar o quê? Questões que há muito não são cobradas, como, por exemplo, reforma e contra-reforma, imperialismo e neocolonialismo, iluminismo e liberalismo, que a filosofia também aborda, crise de 29, Revolução Russa, que desde 2012 não foi cobrada, pasme, Revolução Francesa, Era Napoleônica, Congresso de Viena, desde 2012 não são cobrados, e Renascimento cultural e científico não foi cobrado ainda desde 2012. Eu vou buscar colocar nesse vídeo aqui uma lista desses assuntos, mas só para relembrar o que você deveria, na minha opinião, dar ênfase. Renascimento, Revolução Francesa, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial. São 4 assuntos que não foram cobrados nos últimos 6 anos da UFO. Ok? Eu pretendo fazer esse mesmo levantamento com História do Brasil e História da América, se houver demanda, se houver interesse, né, por parte dos espectadores e candidatos. E eu também pretendo fazer alguns vídeos específicos sobre segunda fase da UFO e também a resolução de exercícios da UFO, que é um pouco mais elaborada, é um pouco mais técnica e bem específica, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção. Qualquer dúvida que tiver, pode contar comigo. Estou à disposição. Bons estudos e um grande abraço.